A exposição de fotografias artísticas Mosaicos Sino-Lusófonos foi inaugurada recentemente na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau, em Hengqin, na cidade de Zhuhai. Na ocasião, o secretário-geral adjunto do Fórum de Macau, Paulo Jorge do Espírito Santo, concedeu uma entrevista exclusiva ao grupo de mídia da China, compartilhando suas impressões sobre o desenvolvimento de Macau nos últimos 24 anos, desde o retorno à pátria. Ao longo destes anos em que estou a viver em Macau, que têm sido fantásticos, pude constatar pessoalmente o desenvolvimento de Macau, um desenvolvimento exponencial que tem sido partilhado com os países de língua portuguesa através da plataforma de cooperação entre a China e os países de língua portuguesa, em que se tornou Macau e que muito tem contribuído para o incremento das relações entre a China e os países de língua portuguesa. Este ano é o aniversário de 20 anos do estabelecimento do Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, também conhecido como Fórum de Macau. Paulo Jorge do Espírito Santo acredita que, como um mecanismo multilateral de cooperação econômica e comercial conectado pelo idioma e pela cultura em comum, o Fórum de Macau deu um forte impulso à cooperação entre os países de língua portuguesa e a China. O Fórum Macau, como todos sabem, foi constituído em 2003 e está a comemorar os seus 20 anos. Ao longo destes anos, as relações económicas e comerciais intensificaram-se muito entre a China e os países de língua portuguesa. Nós começamos com 6, 7 domínios de cooperação e hoje ultrapassamos mais de 20 domínios de cooperação. Por isso, o Fórum é um dos elementos, eu diria mesmo um dos elementos principais da construção dessa plataforma, mas não é o único, é bom desmistificar isso. O Fórum é só um dentre vários outros elementos muito importantes na construção desta plataforma. Não nos podemos esquecer das universidades, dos empresários, dos homens de negócios, dos homens de cultura, etc., etc., que sobre a capa quer do governo da região, quer do governo central, edificam todos os dias os melhores procedimentos para que se atinjam os melhores resultados nesta cooperação de via dupla, com vantagens mútuas para todos os países que integram o Fórum Macau. Falando sobre a zona de Hengqin, uma nova plataforma para o desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau, o secretário-geral adjunto do Fórum de Macau elogiou seu impacto positivo no aprofundamento da cooperação entre a China e os países de língua portuguesa. A Hengqin é a extensão do desenvolvimento de Macau e eu diria mesmo que é ou será o futuro de Macau. O futuro de Macau está em Hengqin. Hengqin proporciona de forma exponencial a possibilidade de fazer estes investimentos a partir de Macau. Também sou testemunha, ao longo destes anos, do desenvolvimento que tem-se vindo a registrar em Macau. Somos gratos também ao facto de, em todo este processo de desenvolvimento, as autoridades da Hengqin e o governo de Macau ter sempre associado os países de língua portuguesa que ponderam as melhores formas de participarem nesse processo e de cooperarem diretamente com a Hengqin. Paulo acredita que a cooperação entre a China e os países de língua portuguesa tem amplas perspectivas e que a conotação e as funções da região administrativa especial de Macau, como uma plataforma sino-portuguesa, serão ainda mais enriquecidas. Entre a China e os países de língua portuguesa, as relações de cooperação distam de há muitos e muitos anos atrás. Em relação a alguns países, essas relações são mesmo, iniciaram-se mesmo antes das independências dos países de língua portuguesa. Por isso, há todo um trajeto histórico de boas relações, de respeito mútuo, de conhecimento cada vez mais aprofundado, que se tem materializado em ações concretas em benefício de todos os nossos povos e países. O potencial de crescimento continua
muito grande e não tenho dúvidas que continuará a ser explorado em todas as suas sedes, quer na cooperação bilateral China-país de língua portuguesa, quer através do mecanismo multilateral que é o Fórum Macau, quer no âmbito do Fórum China-África. Em todos esses teatros, a cooperação entre a China e os países de língua portuguesa sai cada vez mais reforçada e frutífera.